programa de hoje você vai ver. Jaime Asfora discute a reforma política no Brasil. Isabela de Roldão agradece pelos votos recebidos. E a mudança no prazo de apresentação de emendas à lei orçamentária e ao plano plurianual. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. Esta semana, o Congresso Federal vai instalar uma comissão especial para discutir a reforma política no Brasil. O assunto também foi tema do pronunciamento do vereador Jaime Asfora. Quem trouxe o tema ao plenário foi o vereador Jaime Asfora. Eleito com 8.657 votos, Jaime Asfora irá para o segundo mandato a partir de janeiro de 2017. Na tribuna, ele disse que o atual sistema político eleitoral do Brasil é injusto e sem funcionalidade. Tanto o sistema eleitoral como o sistema partidário são injustos, imperfeitos, claro. Toda obra humana é imperfeita, mas por demais imperfeitos e quase sem nenhuma funcionalidade. Talvez esteja exagerando, mas com bastante questões que dificultam sua funcionalidade no sentido de ser um instrumento, um modelo normativo, um arcabouço, jurídico normativo, um arcabouço jurídico a partir da Constituição, que possa, com transparência, colher o real desejo do eleitor no Estado Democrático de Direito brasileiro, na democracia representativa como a gente tem hoje. Jaime Asfora falou ainda sobre temas que considera urgentes, como a cláusula de barreira para os partidos e as coligações proporcionais. Não há mais como a gente tolerar para enfrentar, para o povo, a população enfrentar uma eleição onde o desejo da população seja realmente respeitado, onde haja transparência e o eleitor saiba em quem está votando. A entrevista de Pedro começa com ele dizendo que o eleitor não sabe quem está votando. Muitas vezes ele atira para A e acerta em Z. Muitas vezes ele elege uma pessoa que tem um pensamento diametralmente oposto ao seu. Então eu acho que as duas questões mais urgentes, claro, você tem que ter uma reforma profunda no sistema partidário. Os partidos hoje, via de regra, não têm democracia interna. São marcados por um deslavado caciquismo, mas você tem que ter pelo menos, e uma dessas medidas de respeito aos partidos, uma cláusula de barreira e ou desempenho, tanto faz, cláusula de barreira ou desempenho é a mesma coisa, mas não é possível você ter, com acesso ao fundo partidário, com acesso a tempo de TV e etc. e tal, uma série de prerrogativas que custam ao contribuinte 40 partidos. Isso porque há vários na fila do TSE. Isso dá no que a gente vê aí, em vários partidos sendo usados como balcões de negócios, em vários partidos sendo usados para troca-troca, antes ou durante as eleições, e faz com que o eleitor, muitas vezes, não tenha o seu voto devidamente apropriado pelo sistema. A outra questão são as coligações proporcionais. Esses dois termos, essas duas questões, são as quais as lideranças do governo Temer disseram que vão se deter. E a OAB também elege como duas questões prioritárias e urgentes: o fim das coligações proporcionais e a instituição de uma cláusula de barreira ou cláusula de desempenho. Sem isso, a gente vai ter cada vez mais dificuldades de ver os setores da sociedade bem representados e o voto livre, o voto fruto da opinião das pessoas, fruto do convencimento, com base na pesquisa de cada candidato, com base no debate de ideias, sendo apropriado pelo sistema. Para o vereador André Regis, é preciso construir um modelo que garanta governabilidade e democracia. Ele disse ainda que a reforma política é necessária e tem sido feita aos poucos e criticou a fragmentação partidária. Nunca houve, desde 2008, um sistema estático. Nós estamos mudando constantemente esse sistema. Às vezes acertamos e às vezes erramos. Acertamos quando, por exemplo, criamos a verticalização das eleições presidenciais até as eleições estaduais. Depois erramos quando, por emenda à Constituição, voltamos à incoerência da baderna partidária. Acertamos quando, nesta eleição, nós, por exemplo, diminuímos o tempo de campanha e colocamos, por exemplo, para os vereadores a campanha, as inserções
na televisão, acho que valorizou o espaço. Mas eu acredito que, apesar dos avanços, eu acredito que um dos problemas hoje, Vossa Excelência toca no ponto central, é essa fragmentação partidária. Não há como nós termos uma coerência partidária num sistema tão fragmentado. Aqui, esta casa, quantos partidos nós temos aqui com assento nesta casa? Isso começou no ambiente das câmaras municipais, foi crescendo para os estaduais e hoje está no Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados hoje é extremamente fragmentada. E como a fragmentação chegou em cima, as reformas que pudessem propor, as reformas necessárias para que houvesse a contenção, elas serão extremamente difíceis de passar hoje, em decorrência do fato de que ninguém quer perder poder. Então, a fragmentação já aconteceu e a gente precisa, eu acredito, que ter cláusulas de barreira ou cláusulas de desempenho e que isso seja para o futuro. Porque todas as vezes, quando se tentou uma reforma para o presente, não deu da forma adequada o seu retorno. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal errou ao considerar inconstitucional a lei dos partidos políticos aprovada em 1995, em que estabelecia-se naquele momento a cláusula de barreira. O Brasil todo preparou-se para isso, os partidos se prepararam para isso, houve fusões. Lamentavelmente, o Supremo considerou inconstitucional. Então, nós precisamos combater essa excessiva fragmentação. Isabela de Roldão agradeceu pelos mais de 5.000 votos recebidos nas eleições deste ano. Apesar da votação expressiva, ela não foi reeleita. Que toda a nossa luta, as nossas discussões não se resumiram a fatos isolados, mas que continuarão até 31 de dezembro, continuaremos sim dialogando com a juventude, continuaremos dialogando com a educação da nossa cidade, continuaremos dialogando com a população LGBT, continuaremos dialogando com as mulheres, continuaremos dialogando com as pessoas que têm o entendimento da causa animal, do direito dos animais. E até 31 de dezembro a gente continua funcionando, continuamos ativas, trabalhando, manteremos nossa pauta de audiências públicas, de reuniões públicas, de sessões e de propostas, inclusive dando andamento aos nossos projetos de lei, que são inúmeros e que estão na pauta, na verdade, que não entraram em pauta ainda e que a gente deseja que venha sim à pauta, porque o nosso mandato não se resume a um nome. O nosso mandato é um mandato que eu costumo dizer que eu não sou vereadora de quem votou em mim, eu sou vereadora de 1,5 milhão de pessoas que habitam na cidade do Recife. Então, o nosso mandato continua, sim, com sua importância, com sua independência, e que a gente continuará agindo desta forma até o fim desta legislatura. E aqui eu faço o registro de agradecimento, e eu gostaria aqui de finalizar minhas palavras agradecendo, sim, a todas as pessoas que acreditam no nosso mandato, as pessoas que votaram, as pessoas que torceram, as pessoas que se entristeceram com esse resultado, mas dizer que isso é só uma etapa. Várias etapas virão. A roda gigante gira, ainda bem que gira, e que a gente está junto para continuar dialogando e que o resumo disso não está restrito a uma cadeira no Poder Legislativo Municipal, mas que, já encerrando, senhor presidente, mas que muitas discussões haverão de ser feitas. E de antemão eu queria dizer que continuamos à disposição com o gabinete aqui em pleno funcionamento até o dia 31 de dezembro. O vereador Carlos Gueiros falou sobre o pleito de servidores técnicos de nível superior da Prefeitura do Recife. Eles pedem requalificação e reenquadramento na tabela salarial dos servidores. E esse grupo ele tem lutado ao longo dos anos para que eles possam ter o mesmo tratamento que eles tinham antes em relação à progressão, aos aumentos que são dados. E amanhã eles vão ter uma reunião aí no plenário exatamente para tratar desses assuntos
e ver qual é o documento que, em conjunto, sai para ser entregue ao secretário de administração, que tem conhecimento do pleito desse pessoal já feito há bastante tempo e que não é de agora, dessa administração. O pleito deles vem das administrações anteriores. Eles estão praticamente congelados. É um nível que, dentro da qualificação da prefeitura, é considerado como nível em extinção, porque quando os concursos são feitos agora, eles já o são para as profissões definidas, como médicos, como enfermeiros, e já com as colocações também definidas, diferentemente de antigamente, que os servidores a nível universitário eram todos colocados numa cesta só, vereadora, né? Nível universitário. E ali, então, tem bibliotecário, tem administradores, tem até engenheiros, e eles eram, então, determinados e lotados nas diversas secretarias. E ainda não se encontrou uma fórmula de a gente, dentro dessa nova forma de trabalho da prefeitura, pegar esses técnicos e, então, extinguir de uma vez por toda esse nível universitário e colocá-los, cada um nos seus lugares, como hoje são. Essa é uma luta que vem há muito tempo e que eles têm procurado esta casa para que essa casa possa dar o apoio que eles precisam. Nós sabemos que não é um assunto nosso, não é um assunto que diga respeito às nossas iniciativas, porque são exclusivos do Poder Executivo, mas nós sabemos também que o apoio do Poder Legislativo à intervenção, ele é muito valioso. A lei orçamentária e o plano plurianual para 2017 já estão em tramitação na Câmara e aguardam emendas dos vereadores. Mas o prazo para o recebimento das propostas foi alterado, como mostra a reportagem de Catarina Ramalho. Os dois projetos de autoria do Poder Executivo chegaram à Câmara no dia 30 de setembro e tramitam na Casa em regime de urgência. O prazo para recebimento de emendas foi prorrogado. Foram lidos na reunião do dia 3 de outubro e aí o presidente mandou abrir um prazo regimental e legal de 20 dias corridos. Após esse prazo, que terminaria no dia 24, passaria para as comissões, mas houve uma antecipação do feriado do funcionário público, que seria dia 28, passou para o dia 24 de outubro. E aí o presidente determinou que fosse recebido emendas até o dia 25 de outubro, até às 18 horas. Essas emendas, elas podem ser apresentadas por qualquer vereador no seu prazo regimental. A comissão, após isso, vai analisar, vai determinar um relator. Este relator aprecia a matéria, terá uma audiência pública no dia 26 de outubro com o secretário Alexandre Rebelo, para análise dessas emendas e análise do projeto de lei, tanto da LOA quanto do PPA. Após essa análise, o presidente vai designar o relator, né, que seria melhor. O relator tem um prazo de até 20 dias, até 15 dias para poder apresentar o seu parecer. E após essa data, o parecer consolidado vai a plenário, que aí com duas votações, um colo de 3/5, vai para o prefeito. A Lei Orçamentária Anual para 2017 prevê uma arrecadação de R$ 5.993 milhões de reais. De acordo com o texto do projeto encaminhado pelo Executivo à Câmara, esse valor resulta da reestimativa da receita prevista na LDO 2017, utilizando como referência a receita efetivamente arrecadada no período de janeiro a junho de 2016. Os índices de inflação e de crescimento da economia, estimados pelo Banco Central do Brasil, assim como as negociações e perspectivas relacionadas à entrada de recursos de convênios, operações de créditos e similares.
A proposta fixa ainda em R$ 1.732.199.000 os gastos a serem realizados no grupo de despesas e investimentos. Já o projeto, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual para o exercício de 2017, busca revisar programas, ações e prioridades do governo municipal para as despesas de capital e outras, além das relativas aos programas de duração continuada. O PPA também define valores, eixos, diretrizes, detalhamento da programação agregada por programas e os valores relativos às receitas e às despesas por programas e por órgão. Tanto o PPA quanto a LOA estão sob análise da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara. Os vereadores precisam votar e aprovar as duas matérias em 2 votações e encaminhá-las ao Executivo até o dia 30 de novembro. A gente fica por aqui. Para rever nossos programas e acompanhar em primeira mão tudo o que acontece no Legislativo Municipal, inscreva-se no nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!